A paz do Senhor, meus amados irmãos. Entramos no dia 17 da nossa leitura bíblica e isso é maravilhoso. Quero agradecer cada irmão e irmã que está conosco, acompanhando, fazendo essa jornada, né? Eu não sei você, mas eu tenho aprendido muito e desejo do meu coração é que você possa também avançar na sua caminhada com Jesus, mudando o nosso caráter, né? Tomando a forma de Cristo. O nosso tema hoje é o povo de Deus no Egito. Gênesis 46 ao 47, página 10, na nossa apostila. Bênção. Vamos lá. Gênesis 46. Jacó e sua família vão para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã. Porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Os filhos de Sacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade: Zivion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha, Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan: Uzim,
Os filhos de Naftali: Jazel, Guni, Jezer e Silém. São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram do Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá diante de si, a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: esses seus servos foram criadores de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominável para os egípcios. Israel é apresentado a Faraó, Gênesis 47. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que esses seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença, só porque o dinheiro acabou?
José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é o dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento. A nós e a nossa terra, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras quatro partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Então disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, a terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Amém. Vamos às leituras complementares. Primeira leitura complementar é Gênesis 46, versículo 3 e 4. Deus acompanha a jornada. Gênesis 46, versículo 3 e 4. Diz assim: então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Olha que interessante. Por que Jacó estava com medo de ir para o Egito, sabendo que seu filho estava lá? Você já se perguntou? É porque o seu pai Isaac, quando havia fome na terra, no tempo de Isaac quis ir para o Egito, mas Deus falou para Isaac que não fosse, que plantasse na terra onde ele estava, e naquele mesmo ano, diz a palavra, que ele plantou, semeou e colheu 100 por 1. E agora a terra não produz. E Deus diz para José que vá para o Egito. Para o seu pai tinha dito que não era para ir para o Egito. Veja uma coisa, meu irmão. Às vezes o que Deus pede para mim não é o que Deus pede para você.
O importante é nós estarmos atentos espiritualmente e obedecer ao Senhor. E aí a boa mão de Deus estará em nosso favor. Próxima leitura se encontra em Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Multiplicação do povo. Você lembra que entraram 70 juntamente com Jacó, que é Israel, no Egito. Agora aqui no livro do Êxodo, capítulo 1 e o versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Ser fecundo, ter filhos em abundância, é bênção de Deus, é herança do Senhor. Mas o mundo tem pregado que filhos é canseira, que filho é gasto, que nós não temos condições de sustentar os filhos. Por isso que está havendo essa redução, as famílias tendo 2 no máximo e as pessoas optando por ter um filho só. Esse não é o plano de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse você vai encontrar que Deus manda o homem que multiplique, e quando a pessoa é fecunda, quando a pessoa tem muitos filhos, é bênção de Deus. Então, deseje e aceite as bênçãos que Deus tem para você. Salmo 105, 23, 24. Crescimento e bênção. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Irmãos, infelizmente, quando nós olhamos para a Europa, está sendo tomada pelo islamismo, que serve outro Deus, que é o oposto do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos manda amar o pecador, manda amar o infiel e pregar o evangelho para que eles encontrem a salvação. O Deus dos islâmicos, o Alá, ele manda matar os infiéis. E quando você olha para a Europa, os cristãos tendo um filho e muitas famílias filho nenhum, gente sendo pai de pet, uma coisa absurda, contrária à palavra de Deus, o povo cristão. E os islâmicos tendo 6, 8 filhos, mais filhos ainda, casando com 2, 3 esposas e tendo 8 filhos com cada uma. E aí eles estão se tornando extremamente fortes, os opressores. Por quê? Porque aqueles que se dizem cristãos, se dizem filhos de Deus, servir a Deus, não seguem a sua palavra. Não faça isso. Seja fecundo e você vai ver a boa mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém, meu querido? Eu gostaria que você comentasse da lição de ontem ou da lição de hoje, como você desejar, que parte te chamou a atenção, se você tem alguma dúvida, dá um glória a Deus, compartilhe com seus amigos, você nos ajuda no canal e ajuda a propagar o Evangelho. Amém, meu amado? Fica na paz do Senhor, Deus abençoe vocês.